Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Elinson Soares. Vou contar uma história para vocês sobre um castelo. Um castelo muito distante. Neste castelo havia uma realeza que sempre organizava para administrar bem este castelo. Precisava de muitas pessoas. E para isso, cada pessoa recebia uma função, uma tarefa para cuidar do ambiente desse castelo. Esses cuidados eram coordenados por uma senhora chamada MCV, que organizava e coordenava os horários e as atividades do castelo. Mas havia invasores que saqueavam os bens que havia dentro desse castelo e, ainda assim, havia um comentário que tinha um tesouro escondido no porão do castelo. E esse tesouro só poderia ser descoberto pelo mapa. E esse mapa se encontrava em uma das estátuas que ali permanecia. Difícil encontrar porque havia muitas estátuas e para isso teria que ter um estudo mais detalhado. E esse mapa teria muitas informações. Mas sempre esses saqueadores havia a missão de levar estátuas. Foi daí que prepararam a equipe para organizar pessoas, para não permitir que essas pessoas ali invadissem o castelo. Eles começaram a criar armadilhas. Só que essas armadilhas passavam despercebidas por algumas pessoas que cuidavam do castelo e acabou eles mesmos sendo a vítima dessas armadilhas que eram montadas. Foi daí que resolveram reunir todos e explicar os pontos onde seria colocada essas armadilhas. Sendo que os convidados, um desses que foram contratados para trabalhar no castelo, era um dos organizadores da procura deste mapa, que ele queria o tesouro, queria a riqueza que aquele castelo escondia. E aí ele ficou sabendo dos pontos secretos e passou para a sua equipe que fazia o saque no castelo as informações. Uma certa noite, eles resolveram invadir e, como sabiam onde eram os pontos que estavam as armadilhas, evitaram se aproximar e conseguiram, pela falha em ambientes que não havia armadilhas, entrar no castelo. Só que havia sentinelas secretos que estavam a vigiar alguns pontos estratégicos e, ao perceber um movimento estranho, um arqueiro preparou a sua flecha e lançou em direção a um vulto que estava usando um capuz. E ao se aproximar deste vulto, percebeu que era um dos seus empregados. MCV ficou muito preocupada com isso e sabia muito bem que tinha passado as informações para eles. E aí resolveu fazer uma nova estratégia. Uma análise de cada um deles para saber quem era o fiel, quem era a pessoa confiável que deveria administrar partes desse castelo. Cada um foi para uma sala e aí foi questionado. Os procedimentos foram diversos, os testes foram vários. Muitos foram demitidos
e ficaram apenas 10. E ela ficou responsável para coordenar mais pessoas, porque para cuidar deste castelo precisaria de muitas e muitas pessoas. Foi daí que, ao lançar as informações para convidar mais pessoas, vieram uma família que vinha muito distante, estava precisando de emprego, e esta família foi apresentada, suas funções no castelo, e que deveriam ficar alerta porque havia saqueadores que tentavam de toda forma invadir o castelo. E aí eles ficaram alertas, e o castelo, até então, depois desta análise, ficou protegido, pois os saqueadores, pela análise da MCV, foi descoberto. E ela conseguiu coordenar bem. Foi então que o rei chamou a MCV para uma conversa. E lá ele contou mais um segredo que ela deveria guardar e proteger. Esse castelo até hoje é um mistério. O mistério ainda está sendo guardado. O mapa ainda não foi descoberto e o tesouro ainda continua escondido. Até alguém que tiver a coragem de invadir esse castelo e encontrar a estátua onde se encontra o mapa e aí se aventurar nesta nova jornada em busca deste tesouro. Esta é a primeira parte da história deste castelo misterioso que se perdeu há muito tempo no mapa. Essas são as histórias de Chefe Ellison, espero que vocês tenham gostado. Primeira parte, se gostou, curta o canal, compartilhe e, é claro, peça para que eu faça a gravação da segunda parte desta história do Castelo Perdido e dê suas sugestões para que eu possa acrescentar mais informações e mais ideias. Fica com Deus, até mais e aguarde as próximas gravações.